hora de aprofundar nas questões políticas. No Download da Guardiã, convidados especiais trazem suas perspectivas sobre os desafios do governo e a realidade política do país. Para você que nos ouve na M560, em breve FM 82.3, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, Itaquaquecetuba comemora 465 anos de emancipação. Daqui a pouquinho teremos o nosso repórter João, direto das comemorações lá em Itaquá. E também, já, repórter Yolanda acompanhando a entrega da ceia no Capela do Socorro com o prefeito Ricardo Nunes. Para dividir a bancada comigo nessa manhã, Rico Santana, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, que seja uma semana abençoada, Semana da Pátria aí, dia 7, com grandes desfiles e grandes eventos. E grandes repercussões também no cenário político eleitoral. Quente, já começamos quente, antecipamos a campanha, né? O Brasil antecipou a campanha. Eu acho que o Brasil não saiu da campanha, não saiu do palanque, mas... Temos aqui candidato a presidente hoje. Exatamente, pré-candidato à presidência, um dos fundadores do MBL e também presidente nacional do partido Missão. Seja muito bem-vindo, Renan Santos. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui na Avenida Paulista. Obrigado a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos bater um papo e estamos abertos para falar de qualquer coisa. E também aqui conosco, Minato. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rico. Um prazer estar com vocês aqui. Um abraço para todo mundo aqui que nos ouve. Ô Rico, antes da gente falar do Missão, que é o que interessa, eu vou começar do fim, perguntando para eles qual a sua avaliação ontem do discurso do Tarcísio em relação a Alexandre de Moraes aqui na Avenida Paulista, Renan. Eu tô curioso para acompanhar justamente a repercussão que vai haver em Brasília, porque o Tarcísio ele tinha uma candidatura que estava sendo montada não só por ele, né? Ele é apenas, vamos dizer, um rosto de um projeto que envolve o Ciro Nogueira do PP, envolve o Rueda do União Brasil, envolve o Kassab e envolvia membros do STF. Ele seria uma espécie de uma candidatura de pacificação, meio que um consenso geral. Ao basicamente vociferar ali contra o Alexandre de Moraes, ele pode estar dando o tom de uma quebra de pacto, especialmente porque ele está sob pressão por conta do bolsonarismo, que não mais colocaria o apoio nele. A gente está vendo basicamente a família tocada pelo Eduardo Bolsonaro, a gente já viu até flertes do Carluxo, o irmão dele, na linha de que o Tarcísio não presta, que o Tarcísio não tá junto com eles. E o deal-breaker pro Tarcísio ser candidato é justamente o Bolsonaro não apoiar. Se o Bolsonaro não apoiar ele, ele não é candidato. Não adianta ter apoio de 30 partidos, 20 partidos, 3 mil prefeitos, igual eles ficam vociferando, se o Bolsonaro não apoiar. Se o Bolsonaro não apoiar, a candidatura do Tarcísio é uma candidatura vazia. Então, ontem, o que ele sinalizou foi, basicamente, estou na mesma linha da família. Isso pode ser que tenha um preço, junto com o Alexandre de Moraes, sim, mas eu não duvidaria que isso teria sido, inclusive, combinado com o ministro. Tá? A candidatura dele é montada em acordo com o ministro. Você acha que a candidatura do Tarcísio seria uma continuidade do mandato do Bolsonaro? Não. A candidatura do Tarcísio seria uma candidatura do Centrão. Ela é uma candidatura do Centrão, na verdade, quem tá montando ela... A gente pode pegar uma coisa, quando o Bolsonaro, na segunda metade do governo dele, chama o Ciro Nogueira para assumir a coordenação política, e aí ele já entrega uma parte do governo pro PP, outra pro PSL, União Brasil, que foi mudando de nome, o Centrão toma de assalto aquele governo. Aqueles caras gostaram muito de tocar o Brasil no período do Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu carta branca para eles, afinal de contas o Bolsonaro nem sabia o que ele estava fazendo direito. Então, os caras tinham um domínio ali, eles tocaram e fizeram o que eles sabem fazer de melhor, que eu não vou colocar aqui, porque estou apenas começando a pré-candidatura, não quero já começar cheio de processos, mas eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer de melhor quando eles entram na máquina pública, e eles gostaram disso. E, basicamente, retornar ao poder com o Tarcísio resolve duas coisas. Eles imaginam que eles teriam a tal da governabilidade, e dois, eles levariam de graça esse voto da direita. Então, é um caminho bom para eles. A gente computa aqui que nesse mar de tubarões brancos aí que está sinalizando aí antes da própria candidatura, Tarcísio, tanto nadou no berço petista, como hoje está aqui em São Paulo, como governador. Então ele sabe muito bem lidar bem nesses partidos e ideologias de cada um, né? Eu creio que ele tem um perfil diferente do Bolsonaro, um perfil mais leve, com uma ideia de Brasil grande,
eu acho que será um bom candidato. Vou fazer mais uma provocação. Ontem o Silas Malafaia chamou o Tarcísio de politiqueiro, mas depois acabou afagando ele, trazendo ele para perto. Você acredita que isso também foi combinado? Eu acho que o Silas Malafaia quer ser o principal líder do bolsonarismo, não necessariamente um candidato, né? Ele está se referendando como o líder no grupo social do bolsonarismo. Isso posto, o Tarcísio, eu não vejo ele como um politiqueiro. O Tarcísio é um cara que ele serve qualquer projeto, né? O Tarcísio é muito mais um engenheiro e muito menos um arquiteto. O arquiteto é aquele cara que desenha, ele faz a concepção criativa, artística de uma obra. E o engenheiro é o cara que executa. O Tarcísio é um executor de um sonho dos outros. Então, quando era o governo da Dilma, o Tarcísio ia lá e trabalhava para Dilma. Quando foi o governo do Temer, ele foi lá e trabalhou para Temer. Quando foi o governo do Bolsonaro, ele foi lá e trabalhou para o Bolsonaro. Agora, estão desenhando um governo do Ciro Nogueira, que é dono da Federação PP União Brasil, que eles chamam de PEPUNI. O Tarcísio serviria isso. O Tarcísio, você perguntar para ele, não tem nenhuma ideia própria. Ele não tem nenhuma concepção própria. Se você perguntar pro Tarcísio qual é a visão que ele tem de Brasil, ele vai perguntar para quem é o chefe dele no momento. E o momento foi a Dilma. Em outro foi o Temer. Em outro foi o Bolsonaro. E ele é um bom executor. Mas a gente tem que entender assim, ele vai executar o projeto de alguém. Para saber qual o projeto que o Tarcísio vai tocar, você tem que perguntar pro Kassab e pro Ciro Nogueira. Eles vão te dizer o que ele quer fazer. Vocês desembarcaram do Tarcísio. Você fez uma fala, né, na semana passada, que eu acompanhei, inclusive, um corte nas redes sociais, você criticando o governo do Tarcísio e também o governo da esquerda. Sim, o Tarcísio, ele é um bom governador. Para falar em termos, a gente não vai ser desonesto com ele. O Tarcísio é um bom governador, e não é um governador brilhante. Assim como eu reputo que o Dória foi um bom governador e o Alckmin foi um bom governador. Na verdade, qualquer um em São Paulo, dado que é um estado que tem uma arrecadação alta, é um estado que tem uma burocracia interna em termos de administração pública boa, eficiente, comparado com o resto do Brasil, é muito difícil você fazer um governo ruim aqui. Assim como é difícil hoje fazer um governo ruim no Paraná. Tem certos estados que estão meio que blindados contra a ruindade. O Tarcísio é um governador bom nesse contexto. Ele não é brilhante, só que tentam vender assim, o brilhantismo do Tarcísio. Eu queria ver o brilhantismo do Tarcísio. Se for pegar os números dele de educação, não tem nada de brilhante nos números dele. Se for pegar o número de assaltos, não tô falando de homicídios, assaltos, roubos de celular, os números não estão exatamente bons. Então, quais são as grandes obras que ele está entregando? Tirando obras antigas que estão atrasadas desde o período da Copa, nada de especial. Então, na prática, a gente entende o que está rolando. Assim, o Brasil está num governo muito ruim, que é o governo do PT. E uma parte do mercado financeiro e o Centrão, que sabe muito bem lidar com o Tarcísio, porque o Tarcísio já trabalhou para eles, quer aparecer como uma alternativa política. Eu não diria que a gente rompeu nesse sentido com ele, porque assim, o Guto era um vice-líder do governo. Se o Tarcísio mandar um projeto legal lá na Assembleia, o Guto vai apoiar, a gente pode apoiar. Agora a gente não vai ficar adorando a pílula de um cara que está o tempo todo se colocando como um sujeito subserviente ao bolsonarismo. É ridículo. E assim, eu acho isso patético. Ele aparecer, não, a primeira coisa que eu vou fazer se eu ganhar para presidente vai ser anistiar o Bolsonaro. Isso não é o maior problema do Brasil. Quem disse que o Bolsonaro é o maior problema do Brasil? Não, eu vou anistiar. Eu ouvi o Caiado agora, outro dia numa entrevista. Não, a primeira coisa que eu vou fazer é anistiar. Não, assim, que tal você anistiar as milhões de pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado nas favelas? Que tal você resolver, pra começar, isso? Não, Bolsonaro. Então, é um puxa-saquismo, é um sabugismo ridículo. E a gente não pode botar a grandeza do estado como São Paulo de joelhos pro sonho da família Bolsonaro. Isso é patético. Nada à parte. Eu creio que essa ideia é muito boa, o caminho é esse. Porém, não dá para comparar o crime organizado com... Né? O que acontece é o seguinte, hoje, quem indicou Bolsonaro? Quem indicou Tarcísio? Veio da onde? Às vezes é melhor você assumir uma posição contrária, já até o que a tua conveniência leva, por uma questão de fidelidade a quem te indicou. Eu na nossa história, cria e criador, já tivemos vários problemas, inclusive pessoais, as pessoas indo para um confronto. Ele não pode, na posição dele hoje, dar as costas para o Bolsonaro quando foi indicado pelo Bolsonaro. Seria um ato de traição, você não acha? Eu não acho. Eu acho que ele se tornou governador do estado de São Paulo, é o estado mais importante do Brasil. A postura que ele tem, veja assim, uma coisa é ser grato, uma coisa é ser leal, outra coisa é ser sabujo. São coisas diferentes. O Kim, por exemplo, vou dar um exemplo. O Kim é um deputado federal do nosso grupo. Eu sou um dos fundadores do MBL. Eu não tenho uma posição superior ao do Kim em nenhum momento. O Kim, a mim, ele é parceiro, ele é amigo, ele é leal, e eu também sou a ele. Só que eu jamais, se eu tiver um dia uma relação hierarquicamente superior a ele,
ou ele tiver a mim, vou ficar exigindo demonstrações públicas humilhantes de lealdade. Eu jamais faria isso com ele, ele jamais faria isso comigo. Um grupo político sério, as pessoas trabalham assim. O Tarcísio é obrigado a dar essas demonstrações públicas ridículas de humilhação, que não humilham apenas ele, humilham a institucionalidade do governador de São Paulo. A segunda coisa é ficar vindo à pública, o tempo todo falar que a primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é anistiar o Bolsonaro, é humilhar não só o governo de São Paulo, mas a presidência da República. Porque, veja assim, são coisas diferentes combater o crime e soltar o Bolsonaro. E são diferentes porque uma é prioritária e a outra não. Uma é prioridade, a outra não. Pra gente encerrar esse assunto e entrar na questão do Partido Missão, Minato, na semana passada, na sexta-feira, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, deu a seguinte declaração. Anistia para o pessoal da direita é marcha ré para golpistas. Anistia para o pessoal da direita é marcha ré para golpista. O que você acha disso? Assim, não dá pra levar muito a sério também o que o Alckmin fala, né? É o mesmo cara que na outra eleição falou que o criminoso estava querendo voltar pra cena do crime, se referindo ao Lula, com quem meses depois ele acabou se juntando, aceitando a chapa de vice, porque ele perdeu a eleição de 2018 com um resultado muito ruim, e aí ficou fora do jogo político e teve que aceitar essa posição aí para fazer uma suposta frente ampla contra o bolsonarismo ou contra os antidemocráticos, e aí ele se colocou nessa posição. Então, assim, não dá para levar muito a sério o que falou o Alckmin, porque a gente não sabe se na próxima eleição, se ele receber um convite do bolsonarismo, se ele também não vai aceitar. O presidente Lula deu a seguinte declaração: às vezes a gente precisa se juntar com quem a gente não gosta para poder vencer uma eleição. Ah, sim, isso... Bom, na campanha de 2012 do Haddad, o Lula estava de mão dada com o Maluf. E quem conhece um pouco de história sabe que ele é um inimigo histórico do Maluf, né? Tanto foi durante toda a década de 90, né? Então também é outra coisa que não é muito surpreendente. Você acredita que nesse caso é uma humilhação? Como diz o presidente Renan, ele se colocar numa condição dessa, para ele é uma condição de humilhação? Em relação a quem? Ao Alckmin ou ao Tarcísio? Ao Alckmin. Ao Alckmin, com certeza. Com certeza, mas é que assim, eu não sei se vocês se recordam, mas depois da campanha de 2018, a única oportunidade que o Alckmin teve no cenário público foi para fazer uma palestra de acupuntura na Rede TV. Então, assim, essa foi a única. Não sei se você lembra. Eu lembro disso, como de jaleco. Exato. Então, assim, isso não tem a menor dúvida. E agora ele está querendo se colocar em uma posição para disputar novamente o governo do Estado. Agora, o que o Renan falou em relação ao Tarcísio, né, dele ser um bom governador, mas só isso, eu acho que passa muito justamente por a gente ter passado aí quase 30 anos de governo do PSDB aqui em São Paulo. Então, qualquer coisa que seja um pouco diferente em relação a, por exemplo, o monotrilho que ficou parado 10 anos, já parece algo muito, muito superior. Né? Eu tenho falado muito aqui, agora eu vou falar os dois com o partido da MBL, e não nem como subprefeito, nem como presidente, e sim como projeto. Existe um projeto, porque todo mundo que eu tenho conversado é a mesma narrativa e a mesma retórica. Existe um novo projeto do MBL para o país? Você tem um novo projeto, Renan? Sim, temos. Se você permitir que eu consiga discorrer aqui, que eu não quero ser prolixo. Porque quando eu começo a falar, vou ficar falando o tempo todo. Temos que ser meio rápido. Vamos ter que ser rápido. São temas variados. E no momento você é pré-candidato, quero deixar bem claro. O Renan, ele pontua 2% na pesquisa da Real Big Data do Ilcinho Pedroso, né? Você apareceu já no cenário político eleitoral. Como é que você recebe essa informação, essa notícia, e você já está correndo o Brasil? Porque para pontuar 2%, você deve estar andando nos estados. Pior que eu não tô. Na verdade, eu nem tinha anunciado a pré-candidatura. Havia um comentário geral de que eu seria candidato, porque o partido nosso, ele agora está só uma parte de formalização, ele junto ao TSE, mas ele é uma realidade, ele vai participar das eleições. E todo mundo começou a cogitar ou o meu nome ou o nome do Danilo Gentili, que é um apresentador do SBT, tem uma proximidade muito grande com a gente. E beleza, começaram a cogitar, o próprio Wilsinho já tinha cogitado, falou, na missão ou é o Renan, porque o Danilo não vai ser candidato. Então ele colocou, eles fizeram essa sondagem. E os números foram bem interessantes, né? Eu faço um trabalho de redes sociais diferente. Eu não foco muito em vídeos curtos. Eu tenho, vamos dizer, um programa meu diário que eu falo por um número determinado de pessoas. Tenho participações recorrentes na imprensa. E aí aconteceu. Eu fiquei, assim, não sei se surpreso, mas eu fiquei feliz
E eu entendo que a gente tem um discurso que ressoa muito com um determinado tipo de público que está sonhando com uma perspectiva muito diferente do Brasil. Você computa que hoje o MBL tem a antiga militância que o PT tinha, porque eu conhecia a militância do PT. Se a gente falar em termos de juventude, né, juventude com engajamento e participação e discussão de ideias, você pode falar que há uma, vamos dizer, há uma similaridade entre esse tipo de militância e a militância que eles tiveram nos anos 80. Naturalmente, eles à esquerda, a gente à direita. Mas sim, a gente tem uma militância pujante e jovem. E isso destoa muito do bolsonarismo. Você fez ontem a cobertura da manifestação. A média de idade da manifestação ali, média, uns 55 anos de média. Ou seja, o público, a maior parte do público, botar 80% do público, tinha tranquilamente entre 45 a 65 anos. 70 anos, eu diria, porque tem muitos idosos, né? Pessoal da terceira idade, da melhor idade, que estavam nessa manifestação. Se for ver gente de 25 anos para baixo, eram filhos acompanhando os pais, no máximo. De resto, não tinha... Raramente alguém falou de menos de 25 anos, falou, não, eu vou nessa manifestação. Então, destoa muito, nós não temos relação com isso, que é o bolsonarismo. E aí isso me ajuda a responder o que você me perguntou antes sobre o que nós queremos fazer para o Brasil, o que nos diferencia dos outros. A primeira coisa é, nós imaginamos e temos um plano para tornar o Brasil um país que tenha, pelo menos, no final do primeiro mandato nosso, ele esteja funcionando com 7% de juros na taxa Selic para baixo, que consiga entregar um nível de competitividade e produtividade muito maior do que nós temos hoje, capaz de investir na criação de complexidade em núcleos, por exemplo, envolvendo agronegócio, agroindústria, para tornar o Nordeste desenvolvido, formação de classe média no Nordeste, formação de capacidade produtiva envolvendo tecnologia em vários clusters espalhados pelo Brasil, para que a gente possa participar da economia global. Isso faz que a gente diminua a nossa dependência da China, por exemplo, na exportação só de matéria-prima. Isso faz com que a gente tenha condições de aumentar e projetar poder na América do Sul. Vamos falar tecnicamente do momento de hoje. Hoje nós estamos no momento de tarifas, o Brasil meio que refém dos Estados Unidos, o Brasil chegando perto da Rússia e da China. Como é que você vê? E segunda coisa, eu acreditei que a gente teria carne mais barata, laranja mais barata, os produtos mais baratos. O preço não caiu e nós vamos pagar pela segunda vez a conta porque vai ter subsídio do governo federal. Ou seja, o Brasil não melhorou em nada, não teve acesso a esse preço mais barato e nós vamos pagar subsídio. Como é que você vê isso? O Brasil se colocou numa posição ridícula no cenário internacional, especialmente não agora, tá? Vamos falar aí pelo menos nos últimos 20 anos. As escolhas que o PT fez nos governos Lula e Dilma foram escolhas que eles colocaram como um fornecedor de matéria-prima barata e um comprador de produtos industrializados, especialmente da China. Isso tornou a economia menos complexa. Esse é o jogo. E aí o Brasil foi ficando cada vez mais dependente da droga China, né? A China como se fosse uma droga e o Brasil dependendo do dólar dela e da capacidade de importação que os chineses têm. E aí o Brasil foi sucumbindo a ela, naturalmente foi ficando blocado através do governo PT, junto com os BRICS, e se comportou, e aí uma escolha estúpida do Lula, como uma espécie de um porta-voz, um pincher que ficava a serviço da China, arrumando brigas, ora com Israel, ora com a Ucrânia, ora com os Estados Unidos, e imaginando que em algum momento, não sei, a China fosse defender ele. O Trump, ele tem um plano, o plano geopolítico dele envolve controlar novamente a América do Sul, como os Estados Unidos viam a América do Sul no começo do século XX. É a tal da política do Big Stick que a gente aprendia na escola. E, nesse sentido, eles estão buscando esse realinhamento, até pensando numa futura guerra fria com a China, e isso passa por usar, por exemplo, a argumentação de que a América Latina é exportadora de droga para os Estados Unidos, o tal do fentanil e outros tipos de entorpecentes, e aí isso validaria uma série de intervenções políticas ou talvez militares, como a gente está vendo acontecer possivelmente agora na Venezuela, na América Latina. E onde a gente fica nesse jogo? O Trump vai usar isso para sancionar e punir o Brasil, que hoje se comporta como um aliado chinês. Nós temos aí no mundo hoje dois ditadores, um que dita com a guerra, outro que dita com o império financeiro, que é Trump e Putin. Um prefere a guerra, o outro prefere uma guerra financeira. Como é que você vê isso? Bom, assim, eu não sei, eu acho que esse segundo ditador, entre aspas, eu não sei o tanto que passa pelo Putin. Acho que a China hoje está numa posição muito melhor do que a Rússia, né? A Rússia está lá com os problemas dela em relação à Ucrânia. E agora, assim, em relação a que a gente estava falando da manifestação de ontem, eu fiquei sabendo que o governo Lula distribuiu uns bonés escrito Brasil Soberano, né? Lá. Mas acho que é um dos pontos que o Renan mais bate, né? Em relação a gente não ser soberano no nosso próprio território.
A soberania não é se o Alexandre de Moraes vai ter cartão de crédito ou não por conta da lei Magnitsky, né? Ela passa justamente por você ser soberano dentro do seu próprio território. Tem lugar aqui em São Paulo que a polícia não entra. Tem lugar no Rio de Janeiro que a polícia não entra. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, e aí entra naquilo que o Renan tá falando sobre prioridade, né? Seja de governo esquerdo, seja de governo à direita, prioridade tem que ser você ser soberano dentro do seu território. Não existe lugar que a polícia ou que o Estado não possa entrar. Tem que existir. Essa tem que ser a prioridade de qualquer governo hoje. Libertar todo mundo que está preso nessas favelas. Falando nisso, está acontecendo agora, nesse exato momento, uma operação da Polícia Militar com o Ministério Público na favela do Moinho contra os traficantes que trabalham, atuam ali naquela região. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes com a Fabi Teixeira. Vamos falar um pouquinho do MBL, da criação do Partido Missão. Para você que nos ouve na M560, em breve FM 82.3, Renan Santos e Minato, do Partido Missão, fundadores do MBL, ao vivo aqui conosco em imagem e som. Você que também nos assiste em aguardiandanoticia.com, lembrando que esse conteúdo também estará disponível daqui a pouquinho em nosso portal. Conta um pouquinho da história da transição, né, do MBL que surge lá atrás e de repente agora vocês conseguem tornar, então, transformar ele num partido político, no qual, inclusive, Renan, eu tenho informações que você já está se articulando para ultrapassar a cláusula de barreira. Bom, foi mais ou menos um processo natural. Ou a gente continuava com o movimento social e disputava eleições no partido dos outros, isso significa que a gente ia estar sempre a reboque do interesse alheio. E acho que o exemplo mais bizarro disso foi a candidatura do Kim. O Kim era para ser candidato a prefeito de São Paulo, chegou a pontuar com 10, 11% em pesquisas. Era o deputado federal mais votado do partido dele, que é a União Brasil, e o partido fez um acordo e não permitiu que ele fosse candidato. Ok, entendemos. A gente falou, olha, mais fácil então, ou a gente fica num cenário desses como um movimento e não lança candidatos, e também vamos tocar a vida, porque também você não pode ficar, sou um jovem do movimento, depois, daqui a pouco eu tô com 50 anos, sou um jovem, não faz sentido, ou a gente tem um partido político e começa a participar do jogo da nossa maneira, dentro das nossas regras. E foi a escolha que a gente adotou. Não foi fácil. A legislação brasileira para a montagem de partidos, tirando os países, vamos dizer, claramente antidemocráticos, a legislação brasileira é a mais difícil do mundo. Então a gente precisa entender assim, é mais difícil montar um partido aqui do que em qualquer outro lugar. É ridículo, né? Vamos dizer, a forma como as coisas são construídas. Justamente, os legisladores criaram isso para impedir novos partidos serem criados. Mas a gente conseguiu, usando muita inteligência e tecnologia e uma militância que é acima da média, montar o nosso partido. Lembrando, o prazo recorde ele foi montado em 1 ano e 7 meses. Em todos os estados era obrigatório só em 9, batendo o recorde de fichas validadas e com a menor perda de todas. Ou seja, a gente gabaritou em tudo que poderia ser métrica e vamos entrar no jogo. Então, em 2026 a gente vai concorrer em todas as posições. O passo da cláusula de barreira vai ser uma extensão de um trabalho de qualidade, né? Então, a gente não está focando, como todos os partidos estão fazendo, em passar da cláusula de barreira a qualquer custo. Se a gente tiver uma ideia muito bem defendida e bons candidatos para o governo, para deputado e para presidente, naturalmente a gente passa da cláusula de barreira. Então, a gente está focando em ter esse trabalho de qualidade. Então, vocês vão ter candidatos a deputados estaduais, federais, ao Senado, à presidência da República e ao governo do estado de São Paulo? Sim. Ao governo também? Também. Já tem um nome? Olha, eu tô seduzindo o nosso amigo Kim Kataguiri, né? Ele fala, mas eu quero contribuir com o partido como deputado. Kim tem uma coisa, ele tá no segundo mandato dele, e ele ficou sozinho, sem colegas nossos, durante 2 mandatos. Ele falou, agora que vai ter um monte pra eu montar uma bancada, e vocês vão me mandar pro governo. Eu falei, Kim, não é o homem que chama a missão, é a missão que chama o homem, né? Então, ele meio que tá sendo convocado. Vamos ver se ele topa. E assim, em relação à transição também, Gabi, o que acontece, né? Primeiro que, assim, apesar de... Eu não vejo tanto como uma transição, porque o MBL em si não vai acabar, né, Renan? Vai continuar enquanto movimento social. Mas, para além disso, como movimento social que surge criticando o status quo, você tem que oferecer uma solução, né? Não basta você ficar sempre ali criticando, se você não oferece uma solução palpável, né? Então, assim, para além disso, também, se você observar todos os outros movimentos que surgiram lá atrás, na mesma época do MBL, qual sobreviveu? Só o MBL. Você não tem mais revoltados online, você não tem mais vem pra rua, você não tem mais nas ruas, não tem nada disso. Esse monte de movimento que surgiu aí, né, o único que sobreviveu foi o MBL, tem que colocar uma nova solução e a solução está sendo proposta pela missão através do nosso livro amarelo, que é o nosso conjunto ali de teses do partido. Mas vocês se consideram um partido de direita, de centro? Direita, definitivamente. Definitivamente. Centro-direita? Direita, mas não essa ultradireita raivosa. Assim, eu não chamo eles de direita raivosa, porque se a gente olhar direitinho, do que os bolsonistas são radicais? Sendo bem claro, me falem uma proposta radical do bolsonarismo. Proposta.
É que Ninguém sabe. Não tem É proposta. porque não tem proposta. Exatamente. Eu tem acho que eu proposta. vou fazer uma colocação importante aqui. Vocês, desde que eu estou começando aqui, eu tenho ouvido você falar assim, não, do pessoal mais jovem. Então eu vou defender a minha classe que viu acima do 100. O Rico Santana amanhã, 64. Senão fica bacalhau. O Bolsonaro, na verdade, a gente começou o Lava Jato em 2014. O Bolsonaro vem naquele momento com uma boia de salvação. Olha, se fosse você, seria você. Não, vocês estiveram com o Bolsonaro em 2018, Não, né? a gente teve no segundo turno. No segundo turno, eu lembro. Mas no Que primeiro, foi o não. Bolsonaro, que teve aquela manifestação na Paulista. Eu acompanhei, eu cobri tudo isso, eu Então, acompanhei. o que acontece? O brasileiro ele é aguerrido pelo país. Então, se alguém vier com uma nova proposta, uma proposta que consolide, que faça uma pacificação no país, uma pacificação política no país, com uma nova proposta, vocês terão do jovem ao idoso. Renan, você apoiaria o Tarcísio à presidência da República e abriria mão da sua candidatura? Jamais. Por quê? Jamais. Porque o Tarcísio é fraco. Eu não sou fraco. O Tarcísio é muito fraco. O Tarcísio é um sujeito que ele é limitado no sentido da imaginação, como eu falei. O Tarcísio, se você perguntar pra ele o que ele sonha pro Brasil, ele não vai conseguir te responder. Ele vai dar uma ligada pro Bolsonaro e falar, e aí, o que eu sonho? O que é pra eu falar? Ah, eu sonho com a anistia do mito. É isso que ele sonha. Ou ele vai sonhar com, o pessoal lá do mercado financeiro falou pro Ciro Nogueira que eu vou fazer umas reformas. Ele se comporta como um aluno que quer tirar nota alta pros outros. E ele é um aluno que tira nota alta. O Tarcísio, do ponto de vista da formação dele, da inteligência dele, é um sujeito privilegiado. É um sujeito formado no IME. É um sujeito que fazia parte de um curso preparatório para o ITA. Passou com as notas mais altas onde ele participou. Isso não significa que ele é um homem com capacidade de liderança. Isso significa que ele é um homem capaz de executar tarefas. Muito bem. E é muito bom. Espero que o Tarcísio, com a gente chegando ao poder, ele venha trabalhar pra gente. Que é isso que ele seria bom fazer. Então o que eu faria com o Tarcísio seria chamá-lo para trabalhar pra gente no nosso governo. Eu vou te fazer algumas provocações, então, porque a gente vive nessa bolha aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, da capital, mas eu quero falar um pouquinho do Nordeste. Que proposta de governo você tem para a região do Nordeste? Você falou do agro, mas tem lugares que não tem nem água, né, lá no Nordeste. Não sei se você conhece a fundo ali, o fundão ali, aquelas cidades de Patos, por exemplo, que é a cidade do presidente do Congresso, o Gumota, que é uma cidade que tem 3 hotéis, mas acabaram de inaugurar um aeroporto. É uma cidade que as pessoas passam fome, passam a necessidade, ou quem é muito rico, ou é muito pobre, ou você vai ali para aquela região de Alagoas, ali de Maceió, que tem ali regiões ali como chamado Tabuleiro, Jacintinho, que são regiões muito pobres e que as pessoas não têm uma expectativa de vida, e aí que são pessoas que são dependentes dos programas sociais. O que vocês pensam em relação aos programas sociais e como tirar o Brasil disso? Porque hoje, eu entrevistei o Zé Dirceu na sexta-feira e eu fiz esse questionamento para ele. A gente tem a porta de entrada no Bolsa Família, em todo agora o programa do gás, que foi lançado pelo governo federal, mas a gente não tem a porta de saída para essas pessoas. Então você que pontua 2%, que deseja ser presidente do Brasil, do nosso país, que é jovem, o que você pensa em relação a isso? Isso é muito legal, sua pergunta é boa, porque nós estamos com um projeto agora organizado pelo MBL, um projeto social, de fazer poços de água autossuficientes com painéis solares para não depender do fornecimento do cabeamento de energia, em geral, tocado por políticos, e para eliminar a dependência do caminhão-pipa em uma região específica do Rio Grande do Norte. A gente montou a Fazenda Campo Verde, é o nome do projeto. A gente está montando uma cooperativa igual tem no Sul. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo agora, sem precisar ser prefeito de nada. A gente montou com o dinheiro do movimento e estamos treinando agora as pessoas. Eu quero ir lá fazer uma reportagem para conhecer. Eu acho legal. E a gente está fazendo isso com o nosso dinheiro. Você é muito bem-vinda. E assim, vocês vão adorar, porque assim, a gente está levando autossuficiência justamente para aquelas pessoas saírem do ciclo da seca, do ciclo da pobreza e ganharem autonomia. Fazer o Nordeste ganhar autonomia é possível, e fazer o Nordeste produzir e ganhar dinheiro sem depender, vamos dizer assim, de um grande aparato estatal é natural. Isso já vem acontecendo na região oeste da Bahia, no sul do Maranhão, no sudoeste do Piauí, que fazem parte da região do Mato Piba, em que o agro organizado avançou. Onde o agro organizado entra, a pobreza sai. Isso é um fato dado. Em algumas experiências que nós temos nas regiões litorâneas do Nordeste, também há desenvolvimento com tecnologia. Não sei se vocês acompanham o caso do Porto Digital em Recife. É um caso em que o Estado, a iniciativa privada e a universidade se juntaram, montaram uma operação para startups e teve vários unicórnios, faturamento multibilionário em Recife com tecnologia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar complexos em que aí sim o Estado pode interferir aqui e ali
para ajudar a acelerar isso, sem a alta politização que a gente tem, por exemplo, que é o exemplo da Sudene, o uso estúpido que faz no Banco do Nordeste, e esses complexos aproveitando certas vantagens que você tem no Nordeste. Eu citei o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte você tem uma alta produção de frutas, um dos maiores exportadores de melão do mundo é o Rio Grande do Norte. Se a gente vai, por exemplo, é um exemplo que é um exemplo besta, mas é um exemplo interessante. Se você for no Japão, ou qualquer lugar, você vai comprar um produto símbolo do Japão, aquele sorvete melona, você conhece, o suquinho do melão. Na Liberdade tem um monte. Um monte. Pois bem, melão, lixia e outras frutas que são produzidas lá com valor agregado, a gente tem que já pensar, sair da fruta e ir para o suco de fruta, para o picolé, exportar, criar marcas. A gente criar a agroindústria, usando as vantagens comparativas que tem ali, é uma forma de pegar essa região mais pobre, que você tem ao redor do semiárido, e começar a criar esses complexos geradores de riqueza. Isso dá para fazer. Na verdade, pegar as características de cada lugar e transformar num negócio. Exatamente. Vou te dar um exemplo aqui daquela dentro região. das suas próprias características. Exatamente. E sem depender desse jogo estúpido que tem da Sudene. Existe hoje bilhões que são despejados em nada, em experiências inúteis. Você tem fruta no Vale do São Francisco? Tem. Você tem a região do Mato Piba que tem muito milho e tem muita soja. Pega esse milho e soja e vamos investir, por exemplo, em biocombustível. Usinas de biocombustível no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, aproveitar o centro logístico que você tem para exportar pelo Maranhão para os Estados Unidos biocombustível. Vamos usar essas vantagens. Elas já estão lá. É só o financiamento, a logística, e isso começa a gerar... E a capacitação, porque a gente tem um problema de mão de obra no nosso país. Altíssimo. Então, porque podemos ter os projetos, né? Podemos tentar implementar, mas precisamos de pessoas para isso. Você acha, não acha, aliás, na verdade, que os bolsa isso, bolsa aquilo, veio trazer também, logicamente, importantíssimo ajudar as pessoas que não têm a mínima condição, mas trouxe muita gente no cenário se aproveitando dessa situação e deixando de trabalhar. Eu conheci várias situações iguais. Essas duas perguntas estão correlacionadas. Você, nesses complexos que a gente fala, formação de complexos envolvendo a agricultura, um pouco de agroindústria ou indústria bioquímica, você necessariamente tem que trabalhar com formação. Então você tem que pegar Senar, se é a agricultura, você pegar o Senai, e você começar a fazer formação de mão de obra específica para determinadas tarefas. Isso tem que acontecer, isso é fácil de acontecer. Isso na região centro-oeste inteira já aconteceu, não é um grande desafio. Inclusive é mais barato fazer isso do que fazer formação universitária, como o governo fica investindo. Eu vou fazer uma nova federação. Não, vamos formar escolas técnicas, formar unidades técnicas para formar essa mão de obra. Isso é nítido, claro. E com essa mão de obra que já formaria necessariamente uma massa salariada ganhando razoavelmente bem, eu estou falando aqui de ganhos comparados no poder de compra com aqui, bem bacana. Eu tô falando um cara que ganha 3 mil reais no sul do Maranhão, vive melhor eventualmente do que um cara que ganha 7 mil reais em São Paulo. Essa pessoa teria todos os estímulos para não ficar no Bolsa Família, que é o que te responde. O problema que nós temos do Bolsa Família é que foi criada uma espécie de uma indústria da acomodação. Eu concordo. Inclusive o Lula agora comemorando o botijão. Acho que é a cena mais ridícula nossa, a gente em 2025, o mundo falando de inteligência artificial, o Lula e a Janda já carregando um botijão como se fosse um super prêmio. Isso é para viciar as pessoas no assistencialismo. Isso é não apenas cruel, isso é... Eu não posso falar palavrão aqui, né? Populismo, né? Populismo vagabundo. 8h33, eu vou chamar o intervalo comercial. Na sequência tem mais informação, tem mais entrevista sobre o cenário político eleitoral, sobre o Brasil, com o Renan Santos e também o Minato do Partido Missão. Não sai daí não, a gente volta já já. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão
com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a Teracorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. Teracorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. A criação de cotas específicas. Saiu agora uma coisa ridícula, que são cotas para residentes em hospitais, e agora tem cota para quilombola em hospital. Então por que você tem um indígena, você tem que criar reservas e tal, aí você cria toda agora uma história de não, agora eles não estão presos no neolítico mais, agora o indígena ele é alvo de uma cota, então ele faz uma faculdade de medicina. No fundo usam eles como proselitismo, mas não cuidam de fato de torná-los mais ricos e melhorar o IDH da região onde eles moram. A região do Vale do Ribeira aqui em São Paulo tem quilombola, e é a região mais pobre de São Paulo. As regiões onde tem reservas indígenas costumam ser regiões muito pobres, ou os índios, escapando da pobreza, começam a cometer crimes de maneira pura e simples, como acontece na região centro-oeste. Nós temos que integrá-los à sociedade nossa, à sociedade basicamente de mercado. Nós temos que prepará-los, especialmente para os indígenas, permitir o uso comercial e agriculturável das terras deles, e aí eles obtêm royalties, eles, enfim, não têm capacidade de gestão daquilo e vão terceirizar para outros fazerem, ou eles mesmos participam da produção. O que não dá para ficar é com essa ficção que a gente tem, em que eles são colocados num pedestal como bons selvagens, usados para proselitismo político por conta da esquerda, e do outro lado a maior parte deles passando, vamos dizer, fome. O que a gente vê muito é índio rico, os caciques ricos fazendo dinheiro e negócio junto com a FUNAI, e a maior parte da população ligada a eles só sendo usada com fantasia para, enfim, cumprir esse papel ridículo que é imposto a eles, mas que prático mesmo, de prático não tem nada. Então vamos sair da caricatura e vamos integrar eles. A gente tem visto aí, desde a história do governo Bolsonaro, os índios passando fome, morrendo por doença. Não mudou nada. O que mudou? Não mudou absolutamente nada. Mudou, piorou. Os Yanomami, a situação piorou. Você está entendendo? A gente vê aí, quando você fala em levar uma máquina de terraplanagem, uma balsa para extrair no garimpo, é toda uma estrutura, né? Você via lá, quando vê a Polícia Federal explodindo, tem 200 balsas e uma área assim monstruosa. Por que não toma um problema? Por que não instala o Exército Brasileiro dentro dessas áreas dos índios e toma uma providência, já que não tem como segurar? O que você faria quanto a isso? A Constituição garantiu para eles uma posição, vou colocar, de bom selvagem, e as terras deles são supostamente protegidas, mas elas curiosamente são alvo ou de garimpos, que por vezes têm a anuência dos próprios caciques dos índios, ou ONGs gringas que fazem pesquisas, especialmente em áreas de floresta, para obter patentes em cima de produtos que estão em solo brasileiro. Na prática, esse status diferenciado que foram dados para os índios, especialmente em áreas ricas e áreas que são alvo de interesse internacional, elas colocam o Brasil numa posição de fragilidade institucional. Nós temos que suplantar essa lógica. Essa lógica é uma lógica que eles vão colocar como bons selvagens, não é bom nem para eles e nem para o Brasil institucional. Você criou uma ficção jurídica em que um índio ele é brasileiro ou não é brasileiro. O brasileiro te tirou onde ele é brasileiro e não é brasileiro ao mesmo tempo. Temos que tornar eles brasileiros, temos que contemplar esse status que eles têm de uma cultura originária que está aqui presente, para preservar a cultura, mas não preservar a pobreza. Não dá para você ser meio neolítico e meio contemporâneo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então uma tribo que vai ficar isolada do mundo no meio da Amazônia, tudo bem, preservemos em nome da cultura. Agora uma tribo que já está inserida, ela tem que ter saúde, ela tem que ter o mínimo de educação, se quiser, tá inserida, mas na minha visão tem que ter. E sem mudar a cultura. Sem mudar a cultura, ela vai ter que mesclar a cultura dela com a realidade de um mundo que, enfim, está indo para a inteligência artificial. Ela vai ter, é inevitável. O meio termo é ruim para todo mundo. Para nós, que estamos aqui inseridos na cultura mainstream brasileira, e para eles. O meio termo que não serve. Nesse meio termo, aí entra o ongueiro, aí entra o político vagabundo, entra o garimpeiro, e se aproveitam dessa situação. Uma pergunta um pouquinho mais trágica. Indicações políticas
do governo federal para empresas. Petrobras, Ultramar, gerências. Isso vai acabar? Tem que acabar. Isso tem que acabar. Brasil. E, na verdade, essa é a tônica de funcionamento do governo do PT, desde sempre. Eles se valem, essas empresas se valem de monopólios que seguram a ineficiência deles e permitem que eles façam essas indicações e o jogo continue rodando. Mas para a gente conseguir aumentar a eficácia e o atendimento ao consumidor brasileiro, e aí eu estou falando aqui de setores que não precisavam ser monopolistas, definitivamente a gente vai ter que encarar ou a divisão, por exemplo, da Petrobras em tarefas diferentes, né? Você dividir ela em áreas de atuação diferentes, abrindo a concorrência nessas áreas, ou a privatização pura e simples, como é o caso dos Correios. Não tem nenhum sentido a gente ter um monopólio, praticamente, e na prática eles geram um monopólio com uma estatal gigantesca na área de entrega de correspondências. Isso é anacrônico, isso chega a ser ridículo. Então, esse tipo de indicação só funciona porque é estatal. Eu vou voltar na questão do garimpo, Ilha do Marajó. Ninguém fala sobre as políticas públicas implementadas lá naquela região. O governo federal fecha os olhos para o que está acontecendo ali. Vocês têm algum tipo de projeto? Inclusive a Netflix lançou agora uma minissérie com 4 capítulos que fala sobre o que acontece ali na Ilha do Marajó e ninguém toma nenhum tipo de posição. Duas lideranças nossas, o Faustino e o Arthur Duval, foram à Ilha de Marajó para mostrar a exploração sexual que acontece ali. Com as crianças. Que é uma coisa horrorosa. E eles mostraram, assim, como é fácil. Inclusive, pra gente ser bem honesto, pra mostrar que o problema não está só com as autoridades. O problema, ele é um problema social. As mães oferecem as filhas para turistas e para visitantes ou para homens, né? A coisa chegou num determinado nível em que não é apenas impunidade, é uma imoralidade latente. O Estado tem que estar presente nessas regiões. E, na verdade, regiões muito pobres, muito periféricas ao redor do Brasil, ou muito distantes, ausentes de Estado, elas não costumam nos surpreender nos muitos termos. Na verdade, elas são bem piores do que a gente imagina, do que as idealizações criadas nos trazem. O Estado tem que estar presente, trazendo autoridade, trazendo a lei, trazendo a obrigação no cumprimento de regras básicas e trazendo desenvolvimento econômico. Essas coisas distantes, por mais que as pessoas gostem de imaginar, há uma ilha equatorial muito bacana, com búfalos. Marajó é pobre e as coisas que acontecem em Marajó não vão deixar ninguém orgulhoso. Marajó precisa ser controlado. O que muito me entristece, me surpreende, é um evento do Ítalo Santos virar uma coisa nacional e as pessoas se surpreenderem. Isso é até a ignorância do próprio Brasil, quando a gente já tem isso contínuo há tantos anos. Rico, o evento é uma coisa. Pior do que isso é o fato dele chegar no presídio e ser ovacionado. Sim. Não sei se vocês viram essa imagem, assim, é um absurdo, cara. O cara chegando... no caravana pra visitar ele. Não, exato. Ele chegando ali de camburão ali e as pessoas ovacionando ele a chegada como se fosse um popstar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exatamente. Criança. Então, assim, é esse ponto que a gente chegou e é isso que o Renan está falando sobre a gente combater e levar desenvolvimento econômico para que isso não seja nenhuma hipótese, né, aventada por qualquer família em relação à própria filha. Não, eu acho que dar uma condição mínima de dignidade, resgate da dignidade, chegar ao ponto de cada dia de forma honesta, num projeto, é tudo que o Brasil sonha. Renan, mulheres no Partido Missão. Eu vejo que o MBL tem a Amanda, né, que é vereadora aqui de São Paulo, mas os meninos são a maioria. Quais são os projetos para as mulheres? De maneira clara, o partido ele vai permitir incentivar a criação de lideranças femininas, entendendo que a participação feminina na política, especialmente na política de opinião, ela é extremamente complicada. E por quê? As mulheres, quando sofrem ataques, os ataques costumam ser mais baixos que os homens sofrem. Isso faz com que naturalmente as mulheres se afastem. Definitivamente um ataque que uma moça sofre é de outra natureza. Eu vejo os ataques que a Amanda sofre. São absurdo, muito mais baixos. É de outro nível. O nível... não posso nem descrever aqui. Eu não estou falando especificamente dos ataques ligados à morte, né? Vou falar dos ataques ligados à honra. São coisas horríveis. E isso acontece em geral com todas as moças que vêm fazer política conosco. A gente montou junto com algumas lideranças nossas, Amanda, Luana, um grupo para encorajar as moças a participarem e a gente criar instrumentos de denúncia para eu não consigo nem descrever direito, para um tipo de ataque que é feito contra elas, que justamente é feito com que elas não tenham coragem sequer de dar a opinião delas. E o grupo, ele tá fazendo isso. O nosso grupo, definitivamente, ele tem que atuar, não promovendo a mulher como um objeto, né, metafísico. A mulher, a importância da mulher na política. Isso pra mim é uma frase tola. Clichê, né? Clichê, bobo. Todo grupo tem uma seção mulher do PP,
mulheres do PT, isso é vazio, isso não serve pra nada, e esses partidos só usam as mulheres. Estadual da Exato. da mulher. Não vai ter isso no Missão, então. Não, assim, ó, Vai as temáticas, tipo, as LGBTQIA+, mulher, Não. do negro. Missão jovem. Missão jovem, isso não vai ter. É porque isso é vocês já ridículo. são todos jovens, não faz sentido, né? É ridículo, é cafona, é babaca, é burro. Aí, no geral, é criado para dar um cargo para alguém, né? A verdade é essa, para você poder se intitular como coordenador nacional da divisão de causa animal do Missão, sabe? Então, assim, isso não faz sentido. Você tem que pegar a pessoa pelas ideias que ela tem e trabalhar isso com ela. O ponto é, nós queremos mulheres capazes de defender as ideias que eu defendo, que ele defende, que o Kim defende, que a Amanda defende. Nós temos que defender as nossas ideias. E elas têm que ser mulheres defendendo as nossas ideias. E se algo for parar elas por conta de algum tipo de preconceito, nós vamos pra cima de quem tá exercendo esse preconceito. O aborto. Qual é a opinião de vocês em relação ao aborto? Tecnicamente, nós somos contra o aborto. Isso é uma decisão que a gente já tomou desde o começo do movimento. Por mais que tragam pra gente, não, do ponto de vista das políticas públicas, o aborto ele ajudaria a diminuir criminalidade, citam muito aquele livro Free Economics, pra gente é uma questão principiológica, é uma questão utilitária. Vocês são de direita, né? E não só por ser de direita, é uma questão assim, se a gente for partir, vamos dizer, para premissas utilitaristas em áreas como essa, você vai acabar caindo em coisas muito feias que aconteceram nos anos 40 do século passado. Eu acho que não é muito inteligente. Exato. A minha pergunta para os dois, na verdade. Um fato é narrativa, outro fato é projeto. Na narrativa, eu estou indo com você super bem. Aonde entra os projetos que vão tirar o Brasil desta situação? Por exemplo, na saúde. Hoje nós estamos ladeira abaixo. INSS, aposentadoria. O Brasil está se tornando um país velho, não tem novos projetos e a gente continua pendurado nessa política antiquada e antiga de assistencialismo que cada vez aumenta. Eu vejo aí no dia a dia, como você mesmo falou, presidente. O cara levanta um bujão de gás como se fosse um prêmio. O que você me diz disso? Quanto tempo vocês têm, Rico? 5 minutos. Eu ia falar que já era a última pergunta, que a gente precisa ir pro intervalo e voltar com o jornal. De maneira rápida, a maior parte das coisas que a gente falou são propostas mesmo. Aquilo que a gente falou sobre o Nordeste não é uma narrativa, é criação desses complexos industriais, complexos agroindustriais. Isso é proposta, isso está no nosso livro amarelo. Está no projeto. Projeto já foi discutido, a gente montou equipes de pesquisa há mais de 2 anos antes da eleição. O que a gente está fazendo é o que ninguém faz. Tudo que eu estou falando aqui já foi escrito, já foi redigido, não é historinha minha. Na verdade, eu nem criei nenhuma dessas coisas que eu falei. Então não é uma narrativa. Não, é um fato, é um projeto. Um projeto publicado já. Livro publicado, best-seller. Assim, tudo publicado, tudo que a gente está falando aqui é publicado. Chegando nessa questão do SUS, né, pra gente entender, a população naturalmente está envelhecendo, o perfil de atendimento do SUS vai se alterar conforme o tempo. A gente vai gastar cada vez mais com saúde e menos com educação. Isso. Essa é uma dinâmica que a gente vai ter. Só que são vários problemas. Para eu tentar ser rápido para elencar aqui, para o SUS funcionar melhor, a gente vai ter uma dádiva que está acontecendo agora, que é a chegada da inteligência artificial. O machine learning, né, a capacidade da inteligência artificial aprender, ela pegar os prontuários de cada cidadão e entender, olha, um cidadão que está tendo esses comportamentos, que está tomando esses remédios, está fazendo esses tratamentos, ele tende a desenvolver essas doenças, portanto, é indicado que ele faça esse tipo de tratamento preventivo. Portanto, o uso da tecnologia e a inteligência artificial, coisa que a saúde nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra estão fazendo, vão permitir que a gente aqui no Brasil tenha uma revolução de baixo custo. E essa revolução de baixo custo pode melhorar muito o atendimento às pessoas. Então a gente tem que inserir tecnologia no SUS demais. Como a gente sabe que 80% do atendimento é feito nos municípios com um agente de saúde, que é o agente na base, imagine esse agente de saúde com um prontuário eletrônico, sabendo como é cada um desses moradores de um determinado bairro que ele está atendendo, o que ele precisa, o que você pode fazer para evitar que um cara que tem tendência a virar um diabético tenha a doença das diabetes. Né? Que tratamento ele já vai oferecer, que remédios ele já vai oferecer, que encaminhamento ele vai dar. Essa lógica de atender na base e ao mesmo tempo usar a tecnologia vai ser uma revolução para impedir que a gente tenha gastos mais altos com essas pessoas conforme elas envelheçam. O grande segredo está aí. E o grande segredo seria como articular essas forças e como inserir a tecnologia. Inverter o ônus da doença. Sim, atuar antes, na base. Quanto você acha que é o orçamento da saúde, Rico? Bilhões. 670 milhões por dia no Brasil. 670 milhões por dia
no Brasil. É muito milhão. Exato. Então, assim, se você usar isso para prevenção através de tecnologia, né, você montar uma base de dados forte para ativar a prevenção, saber se o cara faz exercício físico, se não faz e tal, você consegue entregar um produto e uma saúde bem melhor para o brasileiro do que você tem hoje a 670 milhões por dia. Gabi, a retórica é sempre a dificuldade de onde chegar e atingir o que mais precisa. E é o que você falou, é os que estão nas pontas, né? Porque aqui no centro tá... Nós pagamos o Estado de São Paulo paga a conta do Brasil inteiro, né? É que tá chegando perto do fim, eu quero que vocês voltem aqui. A gente não falou de pacto federativo, né? Que isso também é uma discussão que os prefeitos de todo o país, né, têm exigido. O Sudeste, né? Aqui as cidades, os estados mais ricos é quem pagam essa conta lá do Nordeste e nada se faz. São Paulo entrega muito, né, para o governo federal e nós somos os que menos recebemos aqui na ponta, né? Exato, a própria Zona Franca, né? No início era 40 anos, chegou aos 40 anos, não, vamos prorrogar mais 40 anos e assim vai indo. Então, assim, isso precisa ser revisto. O Pacto Federativo como um todo precisa ser revisto. Eu acho que a gente tem entrevistado aqui alguns pré-candidatos, então nós temos que montar agora um projeto, uma série de baterias de entrevistas para a gente saber os novos projetos, para saber o que vem. E fora dessa seara dos que já estão ali, né, que são esses grandes players aí do cenário do Brasil. Chega lá, eu acho que a gente tem ouvido no dia a dia aí nas mídias televisivas e rádio a narrativa deles. Então temos que buscar aqui esses novos partidos, novas ideias, para que a gente possa implementar e apoiar as boas ideias do país. Exatamente. Minato, suas considerações finais, por favor. Só agradecer a oportunidade aí, Rico, Gabi, e também aqui meu colega Renan Santos, por poder trazer essas ideias, porque a gente sabe que, infelizmente, isso no Brasil hoje é disruptivo. Né? Você falar que você combate o crime organizado, que você quer acabar com isso, que você quer tornar soberano dentro do seu próprio país, é uma coisa que, infelizmente, boa parte dos políticos hoje ignoram. Né? Isso nem é discutido nos debates políticos, isso nem é discutido no debate público. Né? Nossas críticas é justamente porque, de um lado, você tem um cara ali levantando o botijão de gás e o outro, enquanto presidente, a grande prioridade dele era aumentar o número da pontuação do CNH. Então, assim, nada contra, eu sou até a favor do projeto, mas isso deveria ser um projeto de um deputado federal, não de um presidente da República tornar isso sua bandeira de campanha. Um presidente da República precisa ter um projeto estruturado de reforma do país, que é isso que a gente precisa hoje. Você tornar isso, né, a pontuação do CNH sua grande bandeira de campanha, pelo amor de Deus, cara. Sabe, o Brasil não tem mais o que se preocupar, esse é o grande problema do país hoje, né? Então é isso, Renan. Renan, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado a todos, é uma honra estar com vocês. Participar do programa do Minato também foi bem legal, um colega de movimento. O recado que eu deixo para todos que estão nos acompanhando aqui na rádio é não apenas pesquisem sobre os candidatos, é uma posição passiva. Sonhem, imaginem como é o Brasil diferente que vocês querem ver. Imagina um Brasil sem crime organizado, imagina um Brasil em que você pode andar na rua com seu celular, imagina um Brasil que você pode abrir um negócio e ele não vai fechar porque você não tem que pagar impostos extorsivos. Imagina um Brasil em que os administradores públicos, eles realmente administram a coisa pública e não tratam a coisa pública como uma coisa privada deles. Imagina um Brasil em que a escola que você vai colocar seu filho é uma escola boa e ele vai sair inteligente, vai arrumar um bom emprego. Imagine um Brasil em que as ruas são arborizadas e limpas. Imagine um Brasil em que as coisas não são como elas são hoje, mas que elas possam ser minimamente normais, como qualquer país médio. Não estou falando uma potência, não estou falando uma nação rica. Como qualquer nação média é. Se você for para a Argentina, você consegue viver e respirar, sendo que aqui você já não consegue. A situação aqui para viver enquanto brasileiro se tornou uma opção humilhante, indigna. Se você quiser ter dignidade, primeiro imagine como é esse Brasil que você vai querer. E aí depois procure os candidatos e não seja passivo em ficar torcendo para eles ou idolatrando eles na Paulista diante do Bolsonaro, ou, né, se o Bolsonaro estivesse na Paulista, né, ou levantando o botijão de gás com o Lula. Seja a pessoa que constrói um projeto e nós temos humildemente aqui um projeto para apresentar. É o melhor de todos, é o único projeto da nossa geração e você pode participar conosco para construir algo muito diferente que, enfim, na prática vai nos colocar não mais de joelhos diante do primeiro mundo, mas como parte de uma das grandes nações. É isso. Presidente, nós vamos aqui te intimar, uma intimação para que o senhor possa destrinchar esses seus projetos e venha aqui numa nova data para a gente falar pontualmente de cada um. São muitos, o Brasil é grande, os problemas são grandes. Por exemplo, nós estamos tão atrasados no mundo que a máfia chegou agora. A máfia italiana dos filmes e do Poderoso Chefão e tudo mais, hoje se instala no Brasil, que hoje nós temos uma máfia aqui, quase que um terrorismo,
que é os partidos aí, o Partido Vermelho, o PCC, o Nordeste, a família do Nordeste, e está se instalando no Brasil, não só no crime, como no empresariado. Eu acho que tem que tomar uma providência urgente, isso é um fato urgente. Temos um problema na saúde, temos um problema no transporte, e a gente queria saber da ideia do partido, a solução que vocês têm para cada um deles. 1 hora é muito pouco, mas, Minato, foi excelente você trazer o Renan Santos, que é pré-candidato a presidente da República, que vai nos trazer novamente, e nós vamos poder saber o projeto de vocês para cada segmento desse, né, Gabi? Exatamente, Rico, exatamente. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam aqui na M560, em breve FM 82.3. Esse conteúdo estará disponível já em aguardiandanoticia.com, os principais cortes dessa entrevista na nossa rede social favorita, que é o Instagram. 8h56, daqui a pouquinho eu volto com as informações direto da Zona Sul de São Paulo. Yolanda está acompanhando a entrega de um equipamento escolar junto com o prefeito Ricardo Nunes. Também o nosso repórter João estará acompanhando os 465 anos de Itaquaquecetuba. Os detalhes com a operação em conjunto do Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar contra os traficantes que operam ali na favela do Moinho. E encerramos o jornal hoje com uma entrevista exclusiva com o ex-ministro, ex-deputado, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu. Você não pode perder. Até já. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, a M560, ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.